Olá, sejam bem-vindos à aula sobre carta de reclamação. Hoje este é o nosso assunto, que vai ser importante porque ele vai trabalhar com a argumentação. Vamos lá? Bom, primeiro a gente precisa pensar que hoje a gente vive numa sociedade moderna, mas que nem sempre foi assim. Antigamente, as cartas eram o principal meio de comunicação que havia entre as pessoas. Às vezes elas duravam dias, semanas até para chegar de um lugar a outro. Não tinha essa possibilidade que a gente tem de estabelecer comunicações com várias partes do mundo ou pessoas em vários lugares de uma forma muito rápida. Naquele momento, a comunicação era feita por meio de cartas, bilhetes, posteriormente telegramas, e até chegar hoje ao que nós temos hoje. Hoje nós temos uma comunicação muito rápida, feita por meio de várias possibilidades por exemplo, o Facebook é uma possibilidade, o WhatsApp é o que a gente talvez mais use na modernidade. Nem sempre, então, essas questões podem substituir uma carta de reclamação. A gente pode até fazer uma reclamação de uma empresa no Facebook, mas essa reclamação não vai gerar para a gente a oportunidade de ressarcimento ou de devolução do produto. Ela é uma queixa, mas ela não tem um caráter oficial, ela não tem um caráter decisório. Para esses casos, a carta, às vezes o e-mail, substituindo a carta, claro, hoje a gente usa muito mais o e-mail, mas que tem a mesma proposta de carta de reclamação, é um meio que a gente costuma utilizar. Bom, o que é a carta de reclamação? O principal objetivo dela é reclamar sobre um problema com alguma coisa que a gente recebeu ou que a gente ainda não recebeu. Hoje existem até, por conta da necessidade de satisfazer cada vez mais o cliente, até lugares próprios dentro dos sites das empresas para a gente poder fazer as reclamações ou fazer a solicitação de uma mudança, que eles normalmente têm vários nomes, atendimento ao cliente, SAC, que é Sistema de Atendimento ao Cliente, outros nomes parecidos com esses, mas todos com essa mesma função, que é a função de atender bem o cliente. Se a gente, por exemplo, comprou alguma coisa, ela começa a demorar para chegar, a gente tenta telefonar, mas não conseguiu resolver. Então, a gente pode usar esse meio para fazer uma reclamação, ou a gente pode fazer uma reclamação, vamos supor que a gente acha que a televisão Globo, por exemplo, a Rede Globo de televisão, não tem nenhuma programação para adolescente. Tem lá uma malhação, mas só, não tem mais nada para adolescente. Eu posso fazer uma carta de reclamação pedindo, por exemplo, para que ela aumente os programas para jovens, para adolescentes, inclua, por exemplo, séries no horário da tarde, que seja mais específica. Eu também posso usar um meio como esse para fazer uma reclamação, não só de um produto, mas de algo que eu desejo daquela empresa ou de um produto. Estão entendendo? Bom, o principal foco da carta de reclamação é o argumento, é a argumentação. Olha, o que vem a ser mesmo uma argumentação? É uma forma de eu fazer com que a pessoa realmente entenda o que eu quero dizer, compreenda, me ajude, né? É buscar evidências para mostrar. Olha, se eu tenho um problema, qual é o motivo? Qual é o argumento que eu uso? Olha, está demorando para entregar um produto, então o prazo estipulado era outro, eu vou lá com as provas que eu tenho. Então, eu vou dar um print, vou colocar a data que me foi prometida, vou colocar lá o exemplo da compra, da data que foi feita.
do que foi prometido. Eu vou, por exemplo, dizer só quais os programas que tem numa emissora e que poderiam ter outros, por exemplo. É importante que essa carta ela tenha uma linguagem adequada, uma linguagem de solicitação, e é importante ainda que a gente dê algumas soluções. No caso da Rede Globo, que eu brinquei com vocês agora, por exemplo, incluir uma série que todo mundo gosta, colocar um programa mais de jovem, como musical, ou como falando de game, ao invés de passar 1 da manhã, que passe num horário que os jovens gostem mais. Então, esse tipo de solução a gente pode apresentar. Bom, o que é essa carta de reclamação? Ela é principalmente um instrumento de posição, de exigir reparação, de formular uma queixa ou uma insatisfação que a gente tenha com algo que a gente faz a uma empresa, a um órgão público, por exemplo, né? É uma forma da gente reivindicar um direito que a gente acha que a gente tem. Bom, para que ela seja eficaz, para que ela realmente seja aí importante para atender aquilo que a gente quer, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, acho que a gente tem que saber quem é o destinatário. Para quem a gente tem que mandar aquela carta de verdade, né? Não adianta eu pôr num lugar que a pessoa não vai me responder ou num setor que não vai me responder. Eu tenho que fundamentar aquela carta, eu tenho que dizer quais são os meus argumentos, mostrar ali por que é que eu estou exigindo aquilo. A linguagem tem que ser muito clara, breve, ninguém vai ficar lendo 3, 4 páginas de reclamação, então ela tem que ser concisa, né? Ela tem que ir direto ao ponto, com educação, seguindo as normas, né? Cuidado com a delicadeza, cuidado com um tom que é ofensivo, que desagrada. A intenção é que a pessoa, na verdade, goste daquilo que a gente está falando, né? Sem ser, na verdade, indelicado, né? Sem ser ofensivo para a pessoa. Bom, aqui a gente tem um exemplo. Uma empresa aérea, a gente viaja e a gente não chegou a bagagem, por exemplo. É uma carta de reclamação porque extraviou a bagagem. E aqui tem um exemplo, olha, fiz a viagem por essa companhia, qual horário, para onde eu estava indo, o número da minha passagem, o número do meu assento, pode ser. E aí a explicação, né? Daquilo que ocorreu quando eu cheguei, que eu esperei, a mala não veio, que eu fiz um boletim de ocorrência, e por aí vai. Então, é um tipo de reclamação. Essa carta ela tem que ter uma estrutura, então, local, mês, dia, né? Qual é o nome da empresa, quem é você, quais são os seus dados e o que vai. Então, lá no começo, a gente vai colocar aquilo que a gente chama de cabeçalho, que é o local, a data, o nome da pessoa, né? A empresa, dizer para que serve, no corpo da carta, então, no desenvolvimento da carta, dizer realmente qual é o problema, como que eu vou argumentar, dizer então que dia, que horário, onde, quando eu comprei, o que eu esperava, dizer o problema que foi marcado, que não chegou, ou se a gente estiver falando lá, como eu brinquei, da televisão, dizer lá qual é a programação que existe, qual é o problema dessa programação, que é muito mais ou para adulto, não tem uma programação para criança, não tem uma programação para adolescente, e qual seria essa resolução, essa reivindicação que a gente pode dar. Então, qual é a proposta que a gente faz, de qual programa, de que tipo de programa, ou de quando vai me entregar, ou, por exemplo, se eu perdi a bagagem, um valor para substituir aquela bagagem, eu tenho que tentar listar algumas coisas que eu tinha ali dentro, ou dizer que tipo de coisas. Então,
roupas de grife, ou não, e aí dizer quanto que valeria, por exemplo, tudo aquilo. E aí sim, esperando uma resposta, ter uma despedida e, é claro, colocar o nome da gente lá no final, fazer uma assinatura. A nossa identificação é extremamente importante. Bom, o saque, como eu disse lá, que é esse serviço de atendimento ao cliente, ele é extremamente importante. Muitas das reclamações hoje são feitas para ele. Eles têm até formulários de e-mail próprio da empresa, onde você coloca seu nome, sua identificação, seu e-mail, seu telefone, e aí um pedaço para você escrever a carta fazendo a reclamação. Então, hoje em dia, a gente pode enviar a carta para o saque da empresa. É importante a gente dizer qual é o setor, né? Mesmo sendo pela internet, a gente tem que ter as fórmulas de carta, caro senhor, cara senhora. Se a gente souber o nome, pode pôr o nome, senão a gente diz só caro senhor, cara senhora, prezado senhor, prezada senhora. Né? A gente pode fazer de uma forma, mesmo sem saber o nome da pessoa, genérica. Prezados senhores, por exemplo, no plural, que aí não identifica se é homem ou se é mulher. É uma forma da gente fazer isso. E aí, a gente também tem que procurar não enrolar, ir direto ao ponto. Qual é o ponto? Qual é a minha reclamação? Como é que eles podem resolver? Né? Então, como é que vai ficar claro esse meu motivo e como ele pode me ajudar solucionando o meu problema? Muito simples. A carta de reclamação é algo bem fácil que todo mundo pode fazer, mas que é algo extremamente importante para o nosso papel de cidadão, né? Cumprir o nosso papel de cidadão, dizer o que a gente não gosta, como a gente não gosta, se a gente teve um produto violado. Eu, por exemplo, já fiz reclamação de veio um produto estragado, por exemplo, e aí a gente faz a reclamação. Bom, espero que vocês exerçam esse papel cidadão, claro, com honestidade, claro, com ética, claro, com respeito, mas exerçam seu papel de cidadão. Obrigada, gente. Tchau.